Olá, eu sou o Diego, desejo os boas-vindas ao canal Versos Bárbaros. Se você clicou aí na thumbnail, né, você também deve estar se perguntando se Homero foi ou não o pai da poesia, não só ocidental, né, mas universal, como se costuma colocar, né? A Ilíada e a Odisseia sendo esses textos que pertencem à literatura universal. E não, o Homero não foi o pai da poesia, sinto muito decepcionar, mas pelo menos desde 1846, quando foram descobertas na hoje cidade de Mossul, no Iraque, as tabuinhas, né, que continham a escrita cuneiforme dos antigos acádios, se sabe que existem poemas, pelo menos um grande poema épico, ou dois, né, que vieram muito antes do Homero, que são justamente a Epopeia de Gilgamesh e o mito de criação, né? Conta lá a história do deus Marduk, o seu confronto com a deusa Tiamat, etc. De modo que o Homero, então, não é o pai da poesia, né? Esse espaço paterno vai ficar vazio aí, inclusive porque nem muito menos o Sinleq Unini é o pai da poesia, né? Ele também não pode ser considerado como o autor desse texto. O conceito de autoria é um conceito moderno, né? Ele surge no século XIX, aproximadamente, e já mataram aí também, coitado do autor, umas 50 vezes, né? Pelo menos ao longo do século XX. O Sinleq Unini muito provavelmente não se via como o autor desse texto, né? E nem muito menos você tinha na antiga Acádia, né, ou entre os sumérios, qualquer ideia de publicação, né? Isso aqui só vai ser reunido e compilado muito tempo depois que esses mitos surgem. E lógico, se tratando de matéria histórica tão antiga, é muito difícil precisar uma data exata para o surgimento de toda essa tradição mitológica, etc. Mas o que é ponto comum entre diversos historiadores, especialistas em história antiga, né, e assiriólogos, etc., é o fato de que a maioria desses mitos que compõem a epopeia de Gilgamesh surgem aproximadamente 21 séculos antes da Era Comum, ou seja, muito antes de Homero, né? Homero é ali séculos 7, 6, né, antes da Era Comum, e eles vão ser reunidos por essa figura aqui, né, pelo Sinleq Unini, aproximadamente entre os séculos 13 e 11 antes da Era Comum. Isso de acordo com a edição crítica desse texto, que foi publicada em 2003 pelo assiriólogo inglês Andrew George. E vejam, mesmo depois dessa versão, que era considerada até então a versão definitiva, né, desse texto, em 2003, em 2014 o próprio Andrew George descobre, né, a partir de pesquisas ali naquela região de Mossul, que era onde teoricamente ficava a antiga cidade de Nínive. Lá eles descobrem uma biblioteca, em 1846. Eles descobrem ali então mais textos, né, que remontam a esse ciclo, né, o ciclo de Gilgamesh, que reorganizam, de certa maneira, todas as traduções, tudo o que se sabia, né. Inclusive, hoje se acredita que a última tabuinha, né, que compõe aqui esse poema, são 12, né? Então a 12ª, ela só teria sido escrita no século II, antes da Era Comum. Então vocês percebam que é um lapso temporal muito grande, né? Do século 20 e tantos, ali, antes da Era Comum, para o século, entre os séculos 13 e 11, que é quando o Sinleq Unini dá corpo, né, para esses mitos de forma textual, para o século II, ali antes da Era Comum, ou seja, já é depois do Homero, né, que aí se teria, de certa maneira, o fechamento desse texto, né? Então nós estamos falando aqui de um texto que atravessa essa tradição em, no mínimo, uns 20 e tantos séculos, para chegar até nós hoje, da forma como nós conseguimos ler, e ainda assim muito fragmentado, né? O texto é bastante fragmentado, você tem versos aqui que são incompletos porque não foi possível decifrar. Vejam,
Isso era tudo escrito dessa forma aqui. A escrita cuneiforme se fazia assim, né? Eles escreviam em tábuas de argila, e essas tábuas secavam a partir dessas cunhas, né? Por isso que o nome é cuneiforme, pelo fato de que a escrita era feita nessa forma de cunha, a partir da qual eles iam ali desenhando os caracteres. O tema nosso aqui hoje é falar então sobre a epopeia de Gilgamesh. Ele seria o quinto rei da cidade de Uruk, depois do dilúvio. Vou falar mais sobre essa questão do dilúvio aí também, quando nós chegarmos nessa parte da narrativa. E ele seria um semideus. O Gilgamesh é filho da deusa Ninsun com o rei Lugalbanda. Então ele tem aí também esse traço divino, né? Eu vou ler aqui esse proêmio do poema, porque ele dá conta dos feitos do rei Gilgamesh. Ou seja, o que o rei Gilgamesh teria feito, por que ele era importante, por que ele mereceu ser imortalizado nisso aqui. E vou comentar qual é o feito mais importante dele, né? Digamos, para aquela sociedade ali. Começa dessa forma, né? Ele que o abismo viu, o fundamento da terra, seus caminhos conheceu, ele, sábio em tudo, Gilgamesh que o abismo viu, o fundamento da terra, seus caminhos conheceu, ele, sábio em tudo. Explorou de todo os tronos, de todo o saber tudo aprendeu. O que é secreto ele viu, e o coberto descobriu. Trouxe isto e ensinou, o que antes do dilúvio era. De distante rota volveu, cansado e apaziguado. Numa estela se pôs então o seu labor por inteiro. Fez a muralha de Uruk, o redil, e o sagrado Eana, tesouro purificado. Vê sua base, é como um fio de lã. Repara seus parapeitos, que ninguém igualará. Toca a escadaria, que há ali desde o início. Aproxima-te do Eana, residência de Ishtar, o qual nem futuro rei, nem homem algum igualará. Faze a volta, ao alto da muralha de Uruk vai, seu fundamento examina, os tijolos observa. Se seus tijolos não são cozidos, se seu alicerce não cimentaram os 7 sábios. Um char é cidade, um char é pomar, um char são poços de argila, meio char é a casa de Ishtar, 3 charu e meio é a extensão de Uruk. Busca o cofre de cedro, rompe o ferrolho de bronze, abre a tampa do tesouro, levanta a tabuinha lápis lazuli, lê o que Gilgamesh passou, todos os seus trabalhos. Então esse proêmio aqui, ele se estende dos versos 1 até o verso 27, e aí depois começa com a ideia do Gilgamesh proeminente entre os reis. Esse texto, né, essa edição aqui, na verdade, que eu tenho e que eu recomendo, é a tradução feita pelo Jacinto Lins Brandão, que, se não me engano, até hoje é professor de grego e língua e literatura gregas na UFMG, a Universidade Federal de Minas. Essa, sem dúvida, a edição mais completa que nós temos. Tem ali uma tradução anterior dos anos 80, né, 75, 80, eu acho. Mas o diferencial aqui dessa é que ela é uma tradução comentada, então um trabalho de fôlego de muitos anos do professor Jacinto, de modo que essa é a edição que eu recomendo. Ele publicou, inclusive, por essa mesma editora, né, a editora Autêntica, que é, por sinal, também lá de Minas, o mito de criação dos sumérios e acádios ali, né? São 2 textos que eu recomendo muito para qualquer pessoa que não apenas se interesse por literatura em geral, mas que queira também saber um pouco mais sobre como eram essas mitologias pré-helênicas, né? Ou seja, que vieram antes da Grécia e tal. Porque ali você tem um manancial, né, desses deuses atuando, de como que as pessoas se organizavam socialmente, etc. Então o texto começa assim. A diferença, né, dos textos da tradição homérica, que depois, né, começam sempre com essa invocação à musa, né? Então o Aedo ali, né, o poeta, nos textos homéricos, ele chama, né, por essa musa para que ela possa inspirá-lo e para que a partir disso ele consiga falar, né, relatar os feitos ali dos heróis, né? Ó musa, me inspire para que eu possa falar do Aquiles, que foi para a guerra, etc. Aqui começa de uma forma diferente, né? Uma lista, basicamente, né, uma enumeração dos feitos desse rei. E o principal desses feitos é a construção dessa muralha
ao redor da cidade de Uruk. Por que esse é um dos principais feitos? Porque é um marco civilizatório, né, de certa maneira. O Gilgamesh, ele então traz a civilização para aquele povo, né, para aquela cidade, e esse acaba se tornando o seu maior feito. A construção do muro, né, que até então você tinha essas cidades um pouco nômades ali, né, e a coisa do muro, de certa maneira, estabelece aquele espaço físico ali enquanto um espaço civilizado, que é mais ou menos o que se narra aqui no texto. Os deuses, né, dessa tradição, eles vão ter uma atuação muito forte aqui nesse texto, especialmente Ishtar e um outro deus que é o deus Shamash. Eu vou, de certa maneira, fazer assim muito breve, né, um resumo a respeito dessa mitologia, ou mitologias, né, porque na verdade o que você tem ali são várias mitologias que convergem a partir desse ciclo de mitos comuns. Tanto que os deuses têm nomes diferentes, né, porque esses impérios, né, ou essas cidades, etc., elas mais ou menos se sucedem temporalmente. Então você tem primeiro a Suméria, depois você tem a Acádia, você tem a Neo-Acádia, a Assíria, a Babilônia, que é mais próxima de nós, né, até por conta da tradição judaico-cristã, e aquela região ali da Mesopotâmia chegou a ser invadida, inclusive, pelos persas, né, Dario, Xerxes, da Pérsia, invadiram aquela região ali, que hoje é esse território no Oriente Médio ali, que, né, pega um pouco ali, um pouco não, a maior parte do Iraque, um pouco da Síria, do Kuwait, e até mesmo ali o sul da Turquia. Essa região se estendia por todo esse território. Então, eles eram todos politeístas, né, como já acho que ficou evidente, e esses deuses representavam alguns atributos que, enfim, compartilham, né, de certa maneira, com diversas mitologias que representam atributos humanos, ou mesmo da natureza, da ordem cósmica nos seus deuses, né? Então você vai ter ali, por exemplo, o Anu, que é o deus do céu, e ele é responsável por essa coisa da ordem cósmica, né? Ele que organiza o cosmos, né? E ele é uma espécie de Zeus assírio, né? Um Zeus acádio, porque ele é o rei, né, dos deuses ali daquele panteão, etc. Você tem o Enlil, que é o deus dos ventos, e o Enlil também é responsável por fazer cumprir a vontade dos deuses. Então, ele é o executor, né? Os deuses, quando decidem alguma coisa, quem faz cumprir essa coisa é o Enlil. Inclusive o dilúvio, né? Quando os deuses entram em assembleia e decidem pelo dilúvio, é o Enlil que vai fazer o dilúvio acontecer. O Enki é o deus da sabedoria, e junto com a Aruru, eles são responsáveis pela criação da humanidade. O Shamash é o deus do sol, também é o juiz divino, né? A função de juiz cabe ao Shamash. Então, ele é um deus muito ligado a questões legais. Qualquer pessoa que tivesse lá um problema legal, uma disputa legal, pedia a intervenção desse deus, o deus do sol, né? Que é também ali, então, essa figura que julga, passa os julgamentos. A Aruru, junto com o Enki, cria os seres humanos, e a Aruru é a esposa, né, do Anu, ou companheira, enfim, e ela é a deusa da terra, né, porque eles representam, então, essa oposição. Tanto que um dos nomes que se dá para esse panteão mesopotâmico é Anunnaki. E Anunnaki seria a união, né, o prefixo an com o sufixo ki, porque é um dos nomes dessa deusa também, Ki, e do Anu também é An. Anunnaki seria, literalmente, filhos de Anu e Ki, que seriam todos os outros deuses. Então a Aruru é essa deusa ligada à fertilidade, à terra, etc. E ela compartilha essa característica com a Ishtar. Só que ela, de certa maneira, é deusa só disso aí. Enquanto que a Ishtar é deusa de outras coisas também. Que chegamos a ela, né? A Ishtar é a deusa mais importante aqui desse ciclo. Ela é a que mais age, né? E o destino do Gilgamesh, inclusive, está muito ligado a essa deusa. O que vai acontecer com ele, etc. A Ishtar é a deusa do amor, da guerra,
do poder político, e isso faz com que ela seja considerada uma deusa urbana, né? Muito diferente do Anu, que é esse deus cósmico, né, ali ligado com as questões mais celestiais, etc. A Ishtar é uma deusa que volta e meia está, né, no convívio ali dos seres humanos, etc. E esse fato, né, de ela ser também responsável pelo poder político, né, faz com que ela seja muito próxima da organização social dessas sociedades. Ela é muito importante, ela é a deusa mais complexa, né, de todas, enfim, de todos os deuses ali dessa mitologia. E os primeiros poemas, inclusive, que foram publicados, ou que vieram à luz, né, não foram publicados, né, mas que vieram à luz nessa tradição ali, nessas mitologias, são dedicados à deusa Ishtar. Foram escritos por uma poeta, muito antes disso aqui, coisa de 27 séculos, né, antes da Era Comum. Um é um hino à deusa Ishtar e o outro narra a descida dessa deusa ao submundo. Também posso gravar um vídeo mais breve aí falando sobre esses textos, se vocês quiserem. Resumidamente, esses são os deuses principais, né, que atuam aqui nesse texto. Não vou falar sobre todos os outros porque, né, não tem como. É muita coisa, ia ficar aqui 2 dias, eu acho, nem ia conseguir dar conta de tudo. Existem algumas divindades menores, né, outras divindades maiores, como é o caso do Marduk, né. O Marduk, em algum momento, ele vai assumir o papel de rei dos deuses ali, quando ele mata, né, a deusa primordial, Tiamat. Isso está descrito lá no mito de criação. O Nergal também é uma figura importante ali dentro desse panteão, né. Mas como não é o meu foco aqui falar sobre a mitologia em geral, e sim sobre o texto, então eu só ofereci aqui esse panorama a respeito desses deuses. Depois dessa preleção aqui que é feita no poema, né, em que o Gilgamesh é louvado por todas as coisas que ele fez, o poema de fato começa, e aí você tem essa descrição de que o Gilgamesh ele é um rei muito cruel. Isso gera a insatisfação dos habitantes de Uruk por N motivos, né? O Gilgamesh ele bate nos jovens, ele assedia as mulheres, etc. E isso faz com que os habitantes de Uruk se revoltem e, por sua vez, se voltem para o deus Anu. E aí eles pedem para o Anu interceder por eles. E o que o Anu faz? Ele fala para Aruru o seguinte: olha, faz uma criatura aí que possa rivalizar com o Gilgamesh em força. E manda lá para baixo. A Aruru então pega o barro e do barro ela faz o Enkidu. E o Enkidu representa essa espécie de ser humano telúrico, né? Ou seja, não civilizado, etc. Ele habita no mato, ele anda com os animais, ele bebe água com os leões, dorme com os cervos, etc. E é assim que ele vem para a Terra. Um belo dia, um caçador lá da região ali, caçando, encontra o Enkidu bebendo água no lago com os animais. Ele fica muito assustado com aquilo. E 3 vezes, por 3 dias seguidos, ele vai encontrar o Enkidu ali. E quando ele tenta caçar, o Enkidu não deixa ele matar os animais, etc. Ele volta, reclama pro pai dele, né? Ó, pai, eu tento caçar lá, aquela criatura não me deixa. E o pai dele fala, não, então você faz assim, vai lá para a cidade de Uruk e conversa com o Gilgamesh, porque o Gilgamesh vai tomar alguma providência. O caçador vai até Uruk, fala sobre isso com o Gilgamesh, e aí o Gilgamesh fala para ele assim, olha, vou mandar você e a Shamhat para vocês trazerem essa criatura aqui para Uruk. E quem era Shamhat? A Shamhat é uma espécie de cortesã sagrada, né? É uma figura muito popular nessas culturas, né? Dessa cortesã do templo, né? Que é uma figura religiosa, para quem as pessoas iam para fazer ritos da fertilidade, essas coisas. Então o Gilgamesh manda a Shamhat junto com esse caçador. O objetivo dela basicamente é seduzir o Enkidu e fazer com que a partir dessa sedução os animais passem a ver ele como um diferente, né? E não mais como um igual. Eles chegam lá, encontram o Enkidu, e aí é uma descrição até bem explícita ali no texto, da qual não vou entrar em detalhes, né, mas ela seduz o Enkidu, e eles acabam se apaixonando ali, eles ficam ali no mato por 6 dias e 7 noites, e a Shamhat convence ele a voltar com ela para a cidade de Uruk. Aí eles voltam. Quando eles chegam na cidade de Uruk, o
eles oferecem pão e cerveja para o Enkidu. E isso é uma alegoria fundamental da civilização do Enkidu. A partir do momento em que ele come pão e bebe cerveja, ele se torna civilizado, porque isso era uma das marcas civilizatórias daquela cultura, o consumo do pão e da cerveja. Então aí o Enkidu civilizado ali já na cidade de Uruk, um belo dia eles estão ali caminhando pela praça e o Gilgamesh está indo lá exercer o seu direito de prima nocte, né, com uma jovem. O Enkidu fica muito irritado com aquilo, né, e desafia ele para um duelo. Aí eles lutam ali por 7 dias e o Gilgamesh acaba derrotando o Enkidu, mas ele sente uma certa empatia por aquele ser e eles acabam se tornando grandes amigos. E aí depois que eles se tornam grandes amigos, basicamente eles vão realizar, aqui dentro do texto, né, 2 feitos heróicos. O primeiro deles é o assassinato do gigante Humbaba, que era o guardião da Floresta dos Cedros. Eles partem nessa jornada porque eles querem glória, né, eles querem renome, etc. Aliás, é uma passagem muito bonita, né, que o Gilgamesh fala, né, aqui, do homem os dias são contados, tudo que ele faça é vento. Então, para que não deixar que tudo que eles façam seja vento, eles vão atrás dessa glória, né. Passam ali por algumas jornadas, chegam enfim até o gigante Humbaba, e quando eles chegam lá, eles assassinam esse gigante, né. Aqui na edição nós temos a ilustração desse combate, né? O Gilgamesh e o Enkidu ali no momento em que eles assassinam o Humbaba. Só que isso, de certa maneira, desperta ali a ira dos deuses, né? Especialmente do Enlil, porque o Enlil era o protetor aqui dessa criatura. Eles voltam para Uruk, e aí eles são glorificados como heróis, né? Por aquela população, por aquela civilização ali. E isso chama a atenção da deusa Ishtar. Ela desce lá dos céus, e quando ela vê o Gilgamesh, ela se apaixona por ele. E aí ela começa a cortejá-lo, né? Ela tenta seduzir ali o Gilgamesh para fazer com que ele se torne amante dela, etc. Mas o Gilgamesh recusa essa corte, né? Ele fala, olha, eu sei muito bem qual é o destino dos seus amantes, de modo que eu não tenho interesse nenhum em você. E isso, você imagina, né? Por mais que ele fosse um semideus, ele rejeita a corte de uma deusa. E isso aí vai ter consequências graves, né? A Ishtar fica muito injuriada, sobe ali para o céu e reclama com o pai, né? O Anu. Isso é muito semelhante ao canto 5º da Ilíada, né? Que a Afrodite é ferida pelo Diomedes durante a guerra de Troia ali, e ela vai também para o Olimpo reclamar com os Zeus, né? O Zeus não é o pai dela, né? O pai dela é o Cronos, na verdade, mas também ele representa ali, de certa maneira, essa figura paterna, né, para Afrodite naquele momento. Aí a Ishtar vai lá e reclama pro pai que o Gilgamesh rejeitou ela e que ele tem que tomar alguma providência, porque, né, como é que pode rejeitar uma deusa? Isso aí não existe, né? E aí o Anu fala para ela, olha, ela pede pro Anu o touro do céu, para soltar o touro do céu em Uruk, para aniquilar ali a cidade e, por consequência, o Gilgamesh. Aí o pai dela fala, olha, se você quer o touro do céu, você volta para Uruk e fala para as mulheres cultivarem a terra por 7 anos e o feno por 7 anos. Ela volta lá para Uruk e dá essa ordem para as mulheres que vão lá e cultivam. Quando chega o final de 7 anos, o pai dela pega a corda do touro, né, a corda que amarra o touro do céu e entrega na mão dela. E aí ela desce com o touro para Uruk. Esse touro do céu, na verdade, nada mais é do que a constelação de touro, né? Lembrando que o Anu era o deus da ordem cósmica, ou seja, das estrelas, etc. E os sumérios foram, inclusive, um dos, se não o primeiro povo a desenvolver os estudos sobre astrologia, né? Então eles davam importância muito grande para as constelações, etc. De modo que ela desce, então, com esse touro do céu para Uruk, solta o touro lá e aí é um Deus nos acuda, né? Gente caindo para todo lado, o touro, quando ele bufa, a terra racha, sai fogo, etc. O Enkidu encontra esse touro no meio da cidade e ele resolve medir forças então com o touro. Quando ele agarra o touro pelos chifres, ele pensa, olha, é forte, mas não é tão forte também, né?
E aí ele fala pro Gilgamesh, não, acho que nós conseguimos derrotá-lo sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar a cauda dele aqui, apoiar o pé, e você desfere ali o golpe final. E é o que o Gilgamesh faz. Então ele mata esse touro, e aí a Ishtar fica desolada, né? Ela sobe no muro, olha, né, muito simbólico isso, a maior construção do Gilgamesh ali na cidade. Ela sobe no muro, começa a chorar, as mulheres todas aí de Uruk começam a chorar junto com ela, etc. E aí ela desiste, né, e volta lá pro céu. Só que os deuses não vão deixar barato, né? Eles, dessa vez, vão punir alguém aí, alguém vai ter que pagar pela morte desse touro, né? E quem é que é escolhido para pagar é o Enkidu. O que acontece? O Enkidu cai doente, e depois de 7 dias ele morre. E aí, quando isso acontece, o Gilgamesh se dá conta da própria mortalidade, né? Que aquilo ali vai acontecer com ele também em algum momento. E ele fica apavorado, né, com aquilo. Ele organiza lá funerais suntuosos, né, para o Enkidu. Os próprios deuses, inclusive, descem para prestar homenagens ali para o Enkidu, né? Porque por mais que eles tenham dado a ordem, toda uma ideia de destino ali envolvida, né? Que é uma ideia que já está presente aqui, vai estar presente em muitas outras mitologias, como a egípcia, por exemplo, né? A ideia de Mahat no Egito, as moiras gregas, as Norns da Escandinávia, ali, da mitologia nórdica, né? Essa ideia de destino também já está presente aqui. Depois dos funerais do Enkidu, o Gilgamesh então parte para encontrar o tal do Utnapishtim. E quem que é o Utnapishtim? É o Noé ali da Mesopotâmia, né? Porque ele é o Noé da Mesopotâmia, porque ele é o cara que sobreviveu ao dilúvio. E aí eu vou falar da coisa do dilúvio que tinha mencionado lá no começo, né? Não, o dilúvio não é uma exclusividade da mitologia judaico-cristã, né? Existem narrativas de dilúvios aqui, assim como os Guarani aqui, né, na América vão ter uma narrativa sobre dilúvio, os Cherokee na América do Norte vão ter narrativa sobre dilúvio, então é um cataclismo que é até bastante comum aí em diversas mitologias, né? O cristianismo não tem a precedência sobre isso aí. O Gilgamesh parte para encontrar essa figura, que é o Utnapishtim, que é o sobrevivente desse dilúvio, né? E o que aconteceu com ele? Por ele ter sobrevivido ao dilúvio, os deuses garantem para ele a imortalidade. Aí ele vai passar por diversas aventuras aí no caminho até chegar no Utnapishtim, né? Ele vai até onde o Shamash, né, que é o sol, até onde o Shamash não vai, que mostra também, né, essa coisa heróica dele, né? Ou seja, ele vai até onde um deus não ousa ir, né? Aí, pelo caminho, ele encontra uma taberneira lá, né, que ajuda ele, e diz, olha, você tem que pegar o barco aqui com esse barqueiro X, que aí ele vai te levar lá pro Utnapishtim. Ele encontra esse barqueiro, só que para eles chegar no Utnapishtim, eles têm que passar pelo mar da morte, né? E o barqueiro fala para ele, olha, não coloca sua mão na água, porque senão você vai perder sua mão, pega os cedros e quando eu mandar você vai jogando eles na água, porque só assim a gente vai conseguir atravessar lá. Porque tinha umas criaturas que ficavam junto com esse barqueiro e que faziam isso por ele, para ele poder atravessar. Só que o Gilgamesh mata todas elas, né? Então, quando eles vão atravessar, alguém vai ter que ficar jogando essas coisas ali no Mar da Morte. E aí o Gilgamesh vai, ele pega não sei quantos milhões de cedros lá de uma floresta e vai jogando no mar quando o barqueiro manda. Eles chegam, por fim, ao Utnapishtim, e quando eles chegam ao Utnapishtim, o Gilgamesh tem a maior decepção da vida dele, porque o Utnapishtim fala para ele assim, olha, os deuses me deram a imortalidade, sim, só que isso não vai acontecer de novo. Eu só fui agraciado com essa dádiva porque eu fui escolhido. O príncipe Ea me avisou do dilúvio, né? Ele estava em assembleia com os deuses. Quando ele voltou para a nossa cidade, ele me avisou para eu me preparar, pegar uma espécie de cada animal ali, construir um barco, etc. E por eu ter sobrevivido junto com a minha esposa, os deuses concederam-nos, né, esse dom da imortalidade. Mas isso não tem a menor chance de se repetir. Aí o Gilgamesh fica muito injuriado, né, muito triste, e decide voltar para Uruk. Só que a esposa do Utnapishtim se penaliza dele e fala para ele, olha, lá no fundo do mar você vai encontrar a planta da juventude, a planta do rejuvenescimento. Se você ingerir essa planta, você não vai mais envelhecer. O seu envelhecimento vai ser retardado. E aí o Gilgamesh parte então em direção a esse mar, ele chega lá, mergulha, encontra a planta, sobe para a superfície e solta a planta na beira ali do mar. Enquanto ele está lá dentro se lavando, vem uma serpente, abocanha aquela planta
E o Gilgamesh, então, desiste de vez. Ali ele, né, se dá conta de que não, realmente o meu destino não é me tornar imortal, ou muito menos evitar, né, o encontro com a morte, etc. Ele volta para Uruk, e aí ele decide, de certa maneira, aproveitar, né, a vida que lhe resta e também tentar se imortalizar de outra maneira. E é aí que o próprio poema remete a essa escrita do poema para imortalizar os feitos do Gilgamesh, né, na escrita, para que ele nunca seja esquecido, né, e os seus feitos sempre sejam lembrados, etc. E é dessa forma que o poema termina. Também muito fragmentado, né, especialmente a segunda parte, porque o poema ele tem basicamente duas partes. A primeira parte é essa em que o Gilgamesh encontra o Enkidu, em que eles se tornam amigos, etc. E partem, né, para realizar esses dois feitos, né, matar o gigante Umbaba e, por fim, o touro do céu. E a segunda parte é quando o Gilgamesh perde o Enkidu, e aí ele parte em direção ao Utnapishtim para buscar, digamos, essa fórmula da imortalidade. O poema, o épico de Gilgamesh, então, ele, de certa maneira, retrata alguns tópicos que são humanos, demasiadamente humanos, né? O medo da morte, o valor da amizade, esse anseio nosso por buscar realizar grandes coisas, etc., que é o motor, basicamente, de todos os poemas épicos, né? O Aquiles, na Ilíada, tem esse conflito, né? Minha mãe me protegeu aqui para eu não ir para a guerra, mas eu não quero viver uma vida normal, né? Eu quero ir para lá, mesmo que eu vá morrer, mas eu quero morrer de forma heróica, para que os meus feitos sejam lembrados depois, etc. Então, já aqui nesse texto do Gilgamesh, você tem também todos esses conflitos, esses dilemas, também a atuação dos deuses, etc. Vejam, isso é um texto muito anterior aos textos homéricos e que ele se sustenta pela sua própria força poética, né? O que eu quero dizer com isso? Que você não vai ler a epopeia de Gilgamesh somente como uma curiosidade histórica ou como, entendeu? Ah, olha só como viviam lá os assírios, né, os acádios, os sumérios, olha que legal era a mitologia deles. Não, esse texto ele se sustenta pela sua própria força, né, porque é um texto muito bonito e que tem uma poesia, um ritmo ali todos próprios que o professor Jacinto consegue aqui refletir na sua tradução de forma magnífica, né. Então, por isso só já valeria a leitura do texto. Agora, para qualquer um que se interesse em se aprofundar, né, assim, de forma um pouco mais detida, né, a respeito da literatura que nós consideramos como literatura ocidental, etc., esse texto é incontornável, ou seja, não tem como você não lê-lo, a menos que você não queira ter uma falha muito grande ali na sua formação de leitor mesmo, né? Então, como eu falei lá no começo, eu acho que falei, enfim, já estou tanto tempo aqui falando, quando da descoberta desse texto, os cânones foram reelaborados ali, de certa forma, né? Esses cânones ocidentais, etc., que consideravam que a poesia nascia com Homero. Então, hoje nós já sabemos que não, a poesia não nasceu com Homero, e nem muito menos com a epopeia de Gilgamesh. Se nós formos considerar só os registros escritos, a poesia surge das mãos de uma mulher chamada Enreduana 27 séculos antes da Era Comum. Isso que eu não estou nem levando em conta os registros orais, né? Os registros de oralidade, essa poesia já circulava muito tempo antes. Só por isso já valeria a pena entrar em contato com esse texto. Eu termino aqui, mas vou dizer uma coisa antes, né? Eu não sou nenhum assiriólogo e nem muito menos especialista em história antiga. De modo que eu tomei contato com esse tema, né? Eu li sobre essa matéria, coisa de uns 4 anos atrás, quando fazia ali alguma referência a Ishtar na minha tese de doutorado. Fui, né, forçado a me familiarizar com essa cultura, com essas histórias, etc. E me apaixonei, né, por essa mitologia, pelo que ela representa, etc. De modo que eu vou deixar pelo menos umas 3 referências aqui, que aí sim são de especialistas, né, em história antiga, especialmente pré-helênica, né, ou seja, que vem antes da Grécia. O primeiro deles é um livro fantástico, né, da doutora Mudi El-Rashid,
que é professora da Universidade de Oxford, e que se chama, né, uma tradução aproximada, Entre Dois Rios, a Mesopotâmia Antiga e o Nascimento da História. O outro é um Routledge Companion, que se chama The Babylonian World, é da série Worlds, né, ou seja, Mundos, da editora Routledge, organizado pela Gwendolyn Lick. Esse livro não é especificamente sobre a epopeia do Gilgamesh, ou mesmo sobre a Mesopotâmia de forma geral. Ele é bastante focado na Babilônia, mas tem um estudo ali sobre a deusa Ishtar, que vale muito a pena ler para quem quiser saber mais sobre essa, que é a deusa mais complexa aí dessas mitologias todas. E por fim, o do Adam Fleming lá, né, que é o Oxford Companion to World Mythology. Daí ele fala de mitologia mundial, né? Não é só da Mesopotâmia, vai falar das mitologias da América do Norte, da América Central, do Sul, pré-colombianas, né, óbvio, orientais, etc. Esses são 3 estudos de peso, né, que você tem, assim, de referência mesmo sobre esse tema, só que infelizmente nenhum deles tem tradução para o português, né? Então, se você quiser marginalmente saber sobre essa tradição, a própria edição da Epopeia do Gilgamesh aqui do professor Jacinto, ela é comentada. Então, depois do poema, né, eu mostrei algumas imagens aqui, mas depois do poema vão ter vários comentários do tradutor, e nesses comentários ele vai entrar um pouco ali nessa questão da história, da Mesopotâmia, né, daquela cultura, etc., como que eles representavam as coisas, os deuses, né, a organização social, etc. Vou tentar preparar um pequeno material que eu já tinha aqui há algum tempo, né, sobre esses deuses, né, de forma muito resumida, né, sobre a mitologia mesopotâmica ali daquela região, né, as mitologias. Isso eu posso disponibilizar depois para quem tiver interesse, né, um PDF ali, alguma coisa nesse sentido. Esse foi então o episódio aí sobre o Épico de Gilgamesh. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esses textos, né, sobre o texto do Gilgamesh ou sobre os textos da Enderruana, deixa aí nos comentários que eu faço um outro vídeo comentando esses temas de forma mais aprofundada. Curtam aí, comentem, escrevam nos comentários o que vocês acharam desse poema, se leram, se não leram, se têm interesse, e até a próxima.